Aí mostra um pouco do por dentro do carro, o painel. O que já aconteceu comigo nesse projeto aqui? Eram dois UTVs que andou o Rally dos Sertões. E eu vou mostrar alguns vídeos para assistir com vocês, só para você ver um pouco sobre esse projeto. Eu vou contar o que aconteceu com esse projeto em relação ao Lambda Control. Então esse aí é o projeto, tá? Eram dois carros. Aí mostra um pouco do por dentro do carro, o painel. Vai mostrar a injeção também, tá? Então eram carros de rally. É um carro aberto, né? Não tem para-brisa ali, então suja bastante a parte de dentro. A injeção toma água, terra direto ali, tá? Aí é um outro vídeo que eu fiz rapidão mostrando a partida, tá? Tá aí o programa que a gente usa para acertar. Só para vocês entenderem sobre esse carro que a gente vai conversar hoje, beleza? Então aí eu estou conectado com o carro, com a injeção programável, beleza? Mostrando alguns detalhes do software, beleza? E tem uma função muito legal nesse carro, que é o corte na hora da troca de marcha. Que os caras curtiam pra caramba, que eu coloquei um videozinho rápido aí. É legal que no Rally dos Sertões a gente passava por dentro das cidades e o piloto gostava de dar esse tiro aí, galera assustava quando a gente passava perto, mas isso aí é um assunto para uma outra live. Vamos focar o que aconteceu com esse carro aqui, esses protótipos, esses UTVs. Teve um dia que a gente tava fazendo um teste, a gente passou acho que 3 dias testando, era a primeira vez que o carro ia andar, então era chicote novo, motor novo, acerto novo, tudo no carro era novo. Eu acompanhei a galera lá uns 3, se bobear até mais dias, testando o carro, testando o motor, acertando as funções e tava tudo funcionando. E eu precisava fazer um outro serviço, isso era no interior de Minas Gerais, eu precisava ir para Curitiba, atender um outro cliente. E aí eu lembro que o dono do carro falou, pô, fica aí, falta só mais um dia de treino, fica aí com a gente e tal, é importante que você acompanhe. Só que eu já tava atrasado, galera, eu precisava ir atender esse outro cliente, tinha passado alguns dias que eu tinha combinado, e aí, como tava tudo certo, o cara entendeu, beleza. Peguei um táxi, fui pro aeroporto, peguei um voo à noite. Quando eu cheguei à noite lá, os caras estavam no finalzinho do treino, quando eu tava saindo, o chefe de equipe me ligou e falou, Roberto, o motor tá falhando. E, pô, cara, tava tudo certo quando eu tava aí. Aí analisei os logins, pedi para ele pegar os logins, e na hora de analisar os dados para descobrir o que estava acontecendo com o motor, foi um problema justamente na correção de combustível e malha fechada. Eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui nesse UTV e que é um erro muito comum que a galera faz por aí. Como que o Lambda Control funciona? Você mede o Lambda, ela fala, pô, tá mais rico ou tá mais pobre do que eu queria? Tá mais rico? Então tira combustível. Ela faz esse ajuste. Só que lá deu problema na sonda. Então a primeira coisa que deu errado foi que deu problema na sonda. E a sonda travou a medição dela. Comum isso, quando dá pau na sonda, ela fica com uma medição, às vezes meio que quase que congelada. Quando você tá trabalhando rico, parece que ela tá sempre num valor que ela trava. Nesse caso foi próximo de 0,93. Eu não me lembro o valor exato, mas suponha que seja em 0,93. Deu um problema no sensor e ficou congelado o valor em 0,93. A injeção não entende que deu problema no sensor. O que a injeção tentou fazer? Qual que era o alvo? Era 0,80. Por exemplo, o alvo estava aqui em 0,80 e o lambda estava aqui em 0,93.
O que aconteceu? O motor estava mais pobre do que eu queria. O que a injeção precisava fazer? Precisava adicionar combustível. E o que ela fez? Ela adicionou. Ela foi lá, colocou mais 1%, mais 5%, mais 10%. O motor ficou mais rico? Sim, estava colocando mais combustível, só que a sonda estava travada. Por mais que o motor ficasse mais rico, ela continuava mostrando 0,93. E aí ela foi 10, mais 15, mais 20 e foi subindo. Quando ela chegou num valor muito grande, o que aconteceu? Começou a ficar com uma mistura ar-combustível excessivamente rica e o motor começou a falhar. Qual que era o problema? Eram dois. Primeiro problema, deu pau na sonda, mas o segundo problema é que o acerto permitiu a correção trabalhar com valores altos. E isso aqui eu só recomendo você fazer na etapa do acerto. Na maratona eu mostro isso. Quando você vai fazer um mapa do zero, você está acertando o seu motor, tudo bem você aumentar os batentes de correção para o seu motor funcionar de uma maneira mais fácil. Mas não significa que você tem que, depois que você terminou o acerto, você deixar a correção colocar muito combustível ou tirar muito combustível. Quando você está acertando o motor, sim, você pode deixar, coloca aí se precisar mais 50%, pode pôr. Depois que você acerta, você diminui isso aqui. Você vai fazer o quê? Olha, pode colocar mais 5%, pode tirar 5%. Por quê? Se der problema na sonda, esse exemplo aqui de ficar colocando um monte de combustível ou, pior ainda, tirar combustível, não iria acontecer. Então veja bem, isso aqui foi um exemplo claro de um erro de acerto. Problema num sensor, isso pode acontecer, mas a gente tem que configurar o sistema para que não gere outros problemas. Se tivesse acertado desse jeito aqui, como o meu mapa estava certinho, o motor iria funcionar. O cara nem ia perceber que ia estar falhando e só depois a gente descobriu o problema no sensor e ia trocar o sensor, estava resolvido. Sorte que era um treino. Então, para todo mundo entender, a sonda estava medindo 0,93. O alvo estava pedindo mais rico. A correção adicionava combustível. O motor ficava mais rico, só que o valor de lâmina não mudava porque tinha um sensor com problema. Então foi enriquecendo até o motor falhar. Quais são os aprendizados? Depois de acertar o motor, não permita que a correção faça grandes alterações e que você precisa entender o porquê das coisas antes de falar que uma função não funciona. Eu já ouvi muito disso. Se eu ligo a correção, o valor no dinamômetro fica pior. Se isso acontece, de duas uma, ou você tem um problema de acerto de mapa de combustível, ou você tem um problema do sistema da correção. Pode ser o seu acerto, ou sonda lambda com problema, ou acerto de lambda control errado. E isso eu falo, galera, porque eu já testei diversas vezes esse tipo de função.